Oi, gente, já estamos ao vivo aqui. Boa noite para vocês todos, todas e todas. É um prazer enorme estar falando com vocês aqui, pelo nosso canal aqui, Resistência e Deboche. Foi um prazer o Lauro e o Lúcio terem me convidado para fazer esse programa, e agora mesmo nós vamos saber aqui do que se trata, né? O que é contrapelo, o que é teoria contrapelo, o que é, como que nós vamos, através da psicologia, das ciências, como que nós vamos trabalhar tudo isso. É a nossa proposta de estar fazendo aqui. Eu sou Catarina Chaves, eu sou terapeuta, sou psicóloga há mais de 40 anos, sou psicóloga neurolinguista, sou hipnoterapeuta, sou coach, embora coach hoje em dia o pessoal faz uma novela com ser coach, mas eu posso garantir para vocês que existe coaches e coach, existe coach com C maiúsculo e coach com C minúsculo. Então, eu queria que vocês fossem colocando o nome de vocês aí, que vocês fossem dizendo para mim da onde que vocês são, como que vocês chegaram aqui, se vocês estão na nossa página, se vocês já curtiram ela. Eu queria fazer um convite também, para além da nossa página, vocês curtirem também, entrarem lá no Instagram, entrarem lá no Twitter, e também nós já temos um canal no... Onde é mesmo, o Lauro? No YouTube, no YouTube, no Spotify. No Spotify, que eu queria lembrar, no YouTube. Vocês se inscreverem no YouTube, que é muito importante para a gente. Ao mesmo tempo, eu quero fazer um convite também, para que vocês vão também no meu YouTube também, é Catarina Chaves, _. É o Lúcio chegando aí. Lúcio, está chegando. Deixa eu colocar ele aqui. Oi, Lúcio, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Salve, salve, Lúcio. Então, nós acabamos de entrar aqui. Opa, caiu a conexão dele aí. Tá bom, está entrando e caindo, mas é assim mesmo. Então, eu queria dar boa noite para o Lauro, boa noite para o Lúcio, que já está chegando aí outra vez. E como eu estava falando, eu tenho um canal também, enquanto a gente está entrando aqui, então, enquanto outras pessoas, né, vocês vão compartilhando o nosso canal aqui, vão compartilhando com mais pessoas para eles estarem aqui assistindo esse programa. Lá no meu canal do YouTube, chama Catarina Chaves, _ psicóloga clínica, vocês vão encontrar numa lista, né? Eu tenho uma lista lá de uma playlist que eu vou colocar só sobre psicologia e política, né? Porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, política também se faz em qualquer área, inclusive na psicologia. Eu não concebo uma psicologia sem a gente dar uma atenção especial à política, porque a política, ela está, desde os gregos, né, ela está entranhada na nossa vida. Aliás, eu acho que desde antes, né, meninos? Eu acho que desde... as pessoas não sabiam, mas, de alguma forma, elas já estavam fazendo política, né? Elas já estavam, porque essa base da convivência nossa é a política. E eu queria que vocês dois também, Lauro, Lúcio, que vocês se apresentassem, que vocês dissessem por que vocês me convidaram, como que vocês me convidaram para estar aqui, o que deu na cabeça de vocês que vocês me convidaram para fazer esse programa, que a princípio é uma vez por mês, mas eu já estou vendo que não demora, a gente vai ter que fazer mais vezes, porque já tem algumas coisas aí, sabe, arrumadas para a gente fazer com mais gente. Então, meninos, enquanto a gente vai esperando as pessoas entrando aqui, vamos dizer o que vocês... o que aconteceu com vocês, o que é o canal de vocês. Eu queria que vocês fizessem isso e se apresentassem. Essa pergunta foi meio capciosa agora. Ela está querendo fazer análise com a gente aqui ao vivo. Já captei, hein? Já captei. Pois é. Lauro, primeiro. Olha. À vontade. Bom, gente, eu sou o Lauro Rodrigues, né? A gente está com o canal aí, a página Resistência e Deboche, e tivemos a ideia, então, de fazer, porque assim, há algum tempo a gente tem um grupo que a gente se reuniu, né, do Resistência e Deboche, e que o Lúcio vai falar mais depois, né? E
E aí a gente conversando, né, o Lúcio e eu conversando, surgiu a ideia de fazer a página e poder movimentar através do programa, né, das lives, pelo menos assim, um final de semana, né? De princípio seria sábado e domingo alternados, né? Mas aí a gente acabou decidindo fazer só os domingos e surgiu o programa As Ideias. E aí a gente aproveitou o embalo e quis expandir um pouquinho mais essa movimentação do Resistência e Deboche, né? O Lauro travou aí, hein? Quando as Travou. coisas como voltei. Como a gente imagina que deva ser. Então, assim, estamos com a página Resistência e Deboche, o canal no YouTube Resistência e Deboche, no Spotify Resistência e Deboche, no Instagram Resistência e Deboche, no Twitter Resistência e Deboche. Aonde você quiser procurar nós estamos lá. Não é não, Em Lúcio? todos os lugares tem resistência e deboche, né, Lauro? Ó, realmente, eu acho que assim, a movimentação está sendo muito boa nesse sentido, né? Mas realmente tudo começou, na verdade, bom, primeiro, claro, né? O nome começou por conta realmente de um grupo que eu acabei criando, né? Inicialmente lá, né? Nos primeiros dias, né? Após aquela tragédia que foi aquela eleição em 2018, e eu me recordo bem que foi assim, né? O papo, né? Até para juntar os amigos e tudo mais, amigos que infelizmente a gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Cada um mora num canto aqui desse país enorme, né? Eu sou de Santo André, Lauro Brasília, Catarina Rio de Janeiro, né? Então a gente e outros, né? Tantos tem gente de Roraima, tem gente de Santa Catarina, tem tudo mesmo. Eu acho que tem Isso é muito até legal. fora do país também, né? Tem fora do país também. Tem também fora do país. E o interessante é isso, né? Porque assim, ok, né? Quando acabou a eleição, assim, literalmente aqui em casa foi um dia realmente de tristeza. Eu trabalhei durante as eleições, durante né? E aí quando cheguei, né, sabendo, já imaginando o resultado, porque estava realmente, tudo indicava isso, né? Cheguei em casa e nós ficamos acompanhando, né, cada passo do telejornal e tudo mais. E aí quando veio, né, a confirmação daquilo que a gente infelizmente, né, estava esperando realmente que eu ocorrer. Não queria, mas estava esperando. Pois é, exatamente. E aí foi uma tristeza muito grande, né? Porque assim, o que acontece? A eleição de 2018 foi um divisor de águas, né? Se a polarização em si aumentou em 2014 com as eleições, né, com a reeleição da Dilma, o discurso de ódio foi num crescente, né? E o ápice disso, na minha opinião, foi ali em 2018, né? E com as rupturas, né? Amigos de infância pararam de ser amigos, e foi aconteceu comigo e com vocês também, com certeza. Familiares, né? Muito próximos, que a gente sempre teve uma relação muito próxima. Então, mas assim, de certa forma, aqui pelo menos nós temos um ao outro. Tem aqui a Marinês e a Giovana, a gente se tem aqui os três, a gente se apoia, né? A gente se apoiou nesse sentido. Mas muita gente não tinha nem isso, né? Muita gente mora realmente no campo inimigo, digamos, né? Não deveria se chamar assim, mas infelizmente né? E foi isso que aconteceu, né? Então criei esse grupo inicialmente com esse momento, com esse intuito, fazer que as pessoas não se sentissem sozinhas, né? Para que não tivesse aí para que houvesse fosse uma espécie de abraço coletivo, digamos, né? E um apoio moral e tudo mais. E é um grupo bem diverso, né? Porque tem muita gente, tem vários tipos de profissão, tem vários tipos de religião, tem gente sem religião e várias correntes políticas também, todos de esquerda, mas, né? Não tem só PT, não tem só PSOL, não tem, né? Tem tudo. Tem gente que não é filiada a partido, como é o meu caso, não sou filiado a partido nenhum, embora eu tenha uma estrela no peito aqui que bate aqui, que não tem jeito. Eu acho que tem até. Eu acho que tinha uma época que tinha até gente de direita, não tinha? De direita em si, não exatamente, mas a gente tem ainda, né? Tem gente do PMDB, mas da ala que se conserva ainda, né? Daquele velho PMDB, talvez, do velho MDB. Ainda tem. A gente tem uma pessoa de Santa Catarina que é filiada ao MDB. Então, assim, tem, né? Mas todos progressistas, né?
Então foi esse o objetivo. E aí foi crescendo, né? Tivemos aí algumas, né? Algumas pessoas chegaram, outras foram embora. Falando em ir embora, cadê o Lauro aí? Ele ia embora, o Lauro foi embora. Pois é. Agora mesmo ele volta. Agora mesmo ele volta. E então, assim, alguns chegaram, outros foram embora. Tivemos até algumas invasões, lembra, né? Tivemos que refazer, eu tive que deletar aquele grupo, fazer um outro, porque teve invasão de gente da ABIN, inclusive, que a gente conseguiu detectar e, né, e tudo mais. Então, enfim, uma bobagem também, né? Não sei por que fizeram isso. A gente não tem uma coisa que nós não somos, é ameaça, não no sentido que eles acham, né? Não como eles, né? Mas, enfim, e aí, quando foi em maio deste ano, o Lauro começou a fazer umas lives só ele, sozinho, né? Entrevistando algumas pessoas. E eu fui o primeiro entrevistado dele, olha ele chegando aí. Voltei, gente. Bom, cara, vão ter que botar o Bolsonaro nessa live aí pra ver se ele cai finalmente. Pelo amor de Deus. Então, né, aí eu tava contando aqui, né, nessa parte, Lauro, que aí em maio, quando você começou a ter um projeto de fazer lives, né, você entrevistando algumas pessoas, e eu fui o seu primeiro entrevistado, né, na época. A gente fez uma live sobre arte, ainda toquei algumas músicas ao vivo, bem. Então foi nesse esquema, né. E aí surgiu, né, porque foram surgindo assuntos, a gente começou a falar, pô, mas aí tem que ter feito, a gente podia fazer alguma coisa, um canal, de repente mesmo, né, e fazer uma coisa semanal, de repente incluir mais pessoas, né, e aí foi surgindo, os temas foram surgindo, né, tem muito trabalho, digamos, né, foram surgindo, a gente só foi administrando, e aí a gente teve a ideia de a cada primeiro domingo do mês fazer um programa especial com convidado e tudo mais, e foi quando nós tivemos aí a grata participação da nossa amiga Catarina, né, que por conta disso, desde então, que foi um sucesso, o pessoal gostou muito. Por que não continuar e se aprofundar e ela ter um quadro próprio, né? Aí surgiu esse convite. Por fim, depois de toda a história, né, que eu contei aqui, contamos, e surgiu esse convite. Pois é, eu acho que essa participação, né, vamos dizer, esse grupo que surgiu até no começo para a gente se apoiar, né, para se apoiar que a gente estava desvalido. Tava uma coisa horrorosa. A gente estava desvalido, você ainda falou da sua casa. Nossa, minha casa parecia um velório. Não, aqui também, parecia que tinha morrido alguém. Parecia, e olha, minha casa é cheia, você sabe como é que a minha casa é cheia. Sim, ela é verdade. Parecia um velório. Né? Naquele primeiro turno, a gente ainda ficou assim, mais ou menos, daquele negócio, e deu um up no fim das eleições. A gente lutou, né, ainda teve um vira-volta muito interessante, né? Assim, né? E eu acho até que relativamente não foi nem por muito, entendeu? Eu acho que a gente conseguiu um campo bom. Mas, enfim, eu acho que a gente está aqui para isso, exatamente para a gente poder entender isso que aconteceu. Quando vocês me chamaram para fazer esse programa, quando vocês me chamaram para fazer aquele domingo, acho que o meu principal foco como psicóloga foi a gente entender, porque o que acontece, o que eu percebo muitas vezes, é que as pessoas não entendem, mas como é que pode alguém que é homofóbico, que é racista, que é misógino, e outras mulheres apoiarem, gays apoiarem, outras pessoas apoiarem e continuam apoiando algumas pessoas, né? Então, eu acho que essa visão da psicologia, eu acho que explica bem isso, essa ideia minha. Só que a minha ideia, que eu vou colocar aí para frente para vocês, que eu quero colocar para frente, eu vou começar, já que a minha área é psicologia, eu vou começar com essa área da psicologia. O Lúcio caiu, o Lauro caiu outra vez de novo. Esse negócio de vocês terem Lauro e Lúcio, eu fico toda hora confundindo os nomes. Catarina, enquanto o Lauro chega aqui, deixa só, né, alguns comentários aqui de quem chegou, né? Então, a Marisa Dias Santos dando boa noite para todos, né? Nós aqui, boa noite, Marisa. A Rogéria Mello se referindo a você, maravilhosa e com carinha de coraçãozinho, muito bom. É a mãe da minha nora. Ah, que legal, que bacana, né?
E É uma fofa. aqui tá como Resistência e Deboche, eu e Boa Noite, mas eu acho que é a dona Tânia, mãe do Lauro. Eu acho que é ela. A gente Boa traz noite, dona a Tânia. gente traz a Voltei, família voltei. toda, né? A gente traz a Opa, família inteira. com certeza, com certeza. Boa noite a todas e a todos, então. E a Lauro, todos. e a todos. Ô, E Lauro, a todos. muda teu nome. Se você cair de novo, muda teu nome para Bolsonaro, para ver se te cai de novo, para Nem simbolicamente brincando. prever. É. Deus o livre. Deus me livre desse nome. Que é esse? Então eu vou começar exatamente com a minha área, né, para a gente entrar no assunto, para a gente entrar nisso que a gente está pretendendo fazer. Eu vou começar com uma história, tá? Eu vou começar com uma história para que a gente se posicione, para que a gente entre no clima do que a gente vai fazer. Então, eu queria pedir para vocês, né, vocês todos, incluindo Lauro e Lúcio, eu queria que vocês, de alguma forma, de algum jeito, vocês podem se imaginar num espaço, num lugar que vocês quiserem, que seja agradável para vocês, que vocês gostem de estar. E se vocês quiserem ou não, vocês podem fechar os olhos. Sabe quando a gente fecha o olho, assim, quando a gente está sonhando e entra num espaço diferente, entra num lugar diferente, que até o ritmo da respiração da gente muda como a gente respira, como a gente inspira e expira, e vai ficando cada vez mais tranquilo, e vai ficando cada vez mais envolvido por isso tudo, que a gente pode saber que, de alguma forma, a gente já está mudando tudo que acontece, que, de alguma forma, a gente já está fazendo diferente. E eu quero que vocês imaginassem que, nesse lugar, em algum lugar, em algum tempo, um cavaleiro branco, em seu cavalo branco, queria ir para as terras do sul. E ele se dirigiu, então, ao Castelo Real, onde teria a passagem para essa sua viagem às terras do sul. Chegando nesse lugar, onde muitos cavaleiros em seus cavalos entravam e ele junto, ia dar nas margens de um rio. E ali, o rei fazia com que alguns atravessassem o rio para o outro lado da margem. Assim, ele fazia com que eles atravessassem, o que os tornava, aqueles que atravessavam para outra margem, imediatamente cavaleiros azuis em seus cavalos azuis. E ele, o cavaleiro branco em seu cavalo branco, também aguardando a sua vez, foi bloqueado na passagem, na travessia do Rio Azul, e mandado seguir adiante. Mas como? Perguntou ele. Como que eu vou chegar às terras do sul? É só acompanhar o fluxo do rio e chegará lá, disse o rei. E assim, o cavaleiro branco em seu cavalo branco, pegando a estrada pela sua margem do Rio Azul, junto com todos os outros cavaleiros brancos em seus cavalos brancos, e na outra margem, os cavaleiros azuis em seus cavalos azuis. Na saída daquele lugar havia uma placa azul que apontava Terras do Sul e seguiu. Ao longo da estrada, na sua margem do Rio Azul, ele percebia que havia muitos atalhos, bloqueados para ele, e ao longe percebia sombras de cavaleiros em seus cavalos que passavam em outro lugar, em uma outra estrada. Nessa estrada, à margem do Rio Azul, todos iam na mesma direção. A margem dos cavaleiros brancos em seus cavalos brancos era áspera, pedregosa, escarpada. E a margem ali mesmo, do outro lado do Rio Azul, onde iam os cavaleiros azuis em seus cavalos azuis, se estendia um tapete de relva verde e arbusto que davam sombra e frescor. Bem, mas assim chegaram as margens às terras do sul. E assim dizia a tabuleta azul:
bem-vindo às terras do sul. E ele, misturado a outros cavaleiros brancos em seus cavalos brancos, a cavaleiros azuis em seus cavalos azuis, entrando pelos portões, os cavaleiros azuis em seus cavalos azuis eram dirigidos aos castelos. E outros, meio azuis, um quarto de azuis, somente os pés azuis, iam se arranjando em casas, casebres, estábulos pela rua. Alguns cavaleiros brancos que haviam viajado com ele iam se azulando. E ele e outros cavaleiros brancos em seus cavalos brancos, após passarem, como ele, o dia aqui e ali, à noite eram colocados para fora do portão. E a paga pelo seu dia vinha com os restos que eram jogados pelas janelas dos cavaleiros azuis em seus cavalos azuis. O cavaleiro azul, o cavaleiro branco, em seu cavalo branco, foi percebendo que azular-se seria entregar seu cavalo branco aos cavaleiros azuis em seus cavalos azuis. E assim misturar-se de alguma forma, de algum jeito, aos azuis, mas que continuavam impedidos de mergulhar no Rio Azul. Por isso não se azulavam completamente. Após algum tempo, o cavaleiro branco em seu cavalo branco, resistindo a entregar seu cavalo branco e azular-se, faminto e exausto, após um dia de trabalho, deitou-se à beira do Rio Azul e adormeceu. E adormecendo, sonhou. Sonhou que estava em um campo florido de relva fresca e à sua frente, desenhado em uma grande pedra e no centro cravado uma caixa com uma frase. Acordou de supetão. O cavaleiro branco, desperto por seu cavalo branco e confuso, saiu andando desnorteado por não se lembrar da frase escrita na caixa encravada na pedra. Chegava assim ao portão do palácio. E ali o dia começava e cavaleiros brancos em seus cavalos brancos e azuis, em todas as proporções, já entravam e saíam, passando pelos portões. Foi quando o cavaleiro branco em seu cavalo branco viu do lado de fora do portão, bem ao lado, uma mulher com uma banca que oferecia óculos aos passantes. E, instintivamente, o cavaleiro branco em seu cavalo branco pegou um óculos e colocou nos olhos. E a visão se clareou. Viu então que os cavaleiros azuis traziam ao pescoço medalhas douradas em diferentes tamanhos, de acordo com a proporção de quanto eram azuis. E os cavaleiros azuis em seus cavalos azuis traziam ao pescoço grandes medalhas douradas. E viu que esta havia sido a senha para atravessar o Rio Azul, apresentar essa medalha. E como em um raio fulminante, se lembrou de onde tinha visto gravado aquele mapa na pedra. E que se quisesse resgatar a frase perdida no sonho, teria que voltar àquele lugar de onde havia partido, refazendo os passos que não somente ele, mas todos os outros cavaleiros brancos em seus cavalos brancos tinham feito, e recolhendo pelo caminho os sinais deixados pela caminhada. Fazendo um caminho de volta, no contrapelo do fluxo da estrada, o cavaleiro branco em seu cavalo branco encontrou, naquele lugar de onde tinha partido, o mapa gravado na pedra. E no seu centro, a caixa, com a frase do seu sonho.
Então, e vocês? Alguma pergunta? Alguma observação? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Lauro, Lúcio? Primeiro, até no que tange mesmo ao psicológico, uma curiosidade mesmo. Assim. Antes de eu perguntar, né, antes de eu confirmar o que é contrapelo, a gente vai falar um pouco. É uma coisa interessante. Toda vez que eu faço algum exercício de mentalização, principalmente quando você fala assim, olha, mentaliza um lugar que você se sente confortável e tudo mais. Sempre eu acabo meio que indo a alguma estrada de terra, sabe, no meio de pasto e escuto, né, geralmente quando tá caindo à tarde. Tem uma coisa engraçada aí. Sempre me senti muito tranquilo nesse cenário imaginário. E aí veio a calhar a coisa do cavaleiro, né, do cavaleiro, né, azul, cavaleiro branco, e indo, né, por uma estrada praticamente semelhante, né. Então, interessante como foi levado para isso, né. Você, Luz, Laura, alguma coisa? Assim, na verdade, assim, fazendo um plágio do Lúcio, eu, quando sou transportado, porque eu falo que eu sou transportado para essas realidades, assim, a minha situação é mais a questão cara, é incrível, eu me sinto aos pés de uma cachoeira, sabe, essa coisa toda. Então, quando a história te leva para o rio, eu consegui sentir o rio, né? Assim, foi engraçado, assim. Né? Teve uma hora que eu até olhei, assim, eu falei, vixe, porque foi muito real, assim, né? Eu consegui sentir o rio de verdade mesmo. Então, isso tem muito a ver, realmente, com a questão da teoria do contrapelo, né? O que é o que dá o título, né? Eu conheci esse termo há muito pouco tempo, porque eu faço uma pesquisa grande sobre o Guimarães Rosa, que eu sou apaixonada pelo Guimarães Rosa. Aí eu vendo uma live, alguém falou disso, dessa teoria do contrapelo, e eu fui pesquisar para ver o que era. A teoria do contrapelo é uma metáfora que ela foi criada por um pensador que é o Walter Benjamin. O Walter Benjamin, ele foi um filósofo alemão, que ele é judeu, e por esses três motivos, porque era filósofo, porque era alemão e porque era judeu, ele foi perseguido porque ele viveu na Segunda... Ele passou as duas guerras, mas ele estava lá no ápice da Segunda Guerra. E ele fugindo, né, num determinado ponto lá, ele era filho de uma família rica, muito rico, o pai dele era banqueiro, a mãe dele era da aristocracia alemã, e ele, por causa dele se envolver até, pelo fato de ser judeu e de se envolver politicamente em dar os pitacos dele lá na época antes, né, praticamente, porque o nazismo, a gente pode... Foi em 1939 que foi estabelecido mesmo que o nazismo começou, mas o Hitler já estava lá na Alemanha antes, né? Ele já estava... Na verdade, isso. Na verdade, a invasão, né? A política de expansão deles, né? Invadindo, realmente foi em 1939. Quando eles invadiram a Polônia, né? Isso. Foi quando ele invadiu a Polônia. Mas o Hitler realmente tomou posse, né? Deu um golpe, um golpe, assim, naquela, né? Ele foi eleito democraticamente. Né? Pois é, né? Que a gente já sabe como é que é. Mas foi mais ou menos igual uma facada, digamos assim, né? Virou opinião pública e era um partido nacional socialista, o partido nazista, no caso, né? Ali em 1933, né? Então, realmente, ele viveu ali no... As pessoas falam assim, nossa, socialismo, nazismo, né? Aquelas coisas que a gente... Não, o pior de tudo é você escutar o pessoal falando assim, não, porque o nazismo é de esquerda por isso, né? O próprio Bolsonaro fala, Partido Nacional Socialista Alemão, é de esquerda. Puta, né? Enfim, deixa pra cá, deixa... Então, gente, olha aqui, pode colocar, quer fazer alguma pergunta, coloca aqui nos comentários, né? A gente vai lendo dúvida, aqui. Né? A gente vai lendo, vai respondendo, fala de onde vocês são, certo? Então, o Walter Benjamin, ele acabou que ele foi para a França, ele fugiu da Alemanha, foi para a França, mas lá na
França também, ele ficou preso lá, ele acabou... Não era um campo de concentração, não, mas ele ficava preso pelo fato dele ser alemão, as pessoas viam como ameaça. E ele fugiu e estava indo para... A ideia dele era ir para os Estados Unidos, né? Ele ia atravessar a França, a Espanha e Portugal, ia pegar um navio e ia para os Estados Unidos. Só que quando ele chegou na divisa da Espanha com a França, com a França com a Espanha, Isso. pegaram ele, tá? Pegaram o grupo dele inteiro, né? Vamos dizer, a Gestapo pegou junto com a... Estava tendo ocupação época, já, provavelmente, né? Na já estava né? tendo, porque foi em 1940. Tá, então é. E como ele sabia que ele ia terminar num campo de concentração, ele se suicidou. Né? Ele tinha menos de 50 anos. Aliás, existem algumas dúvidas até hoje. Algumas pessoas, algumas correntes não sabem se ele suicidou ou se ele foi suicidado. Entendeu? Tem algumas dúvidas assim. Mas como ele era uma pessoa que ele não chegava a ser, algumas pessoas acham até que era depressivo, não, mas ele tem alguma coisa que ele era um pensador, então algumas coisas ele ficava mais... óbvio, né? Ele perdeu tudo, a família perdeu tudo, então ele não podia estar numa situação muito confortável dentro daquilo, né? E como pensador, né, observando aquilo tudo que estava acontecendo lá, ali já tinha algum tempo, ele fez uma reflexão que ele pensava o seguinte, que o capitalismo, né, a grande consequência, a grande causa de tudo aquilo que estava acontecendo era o capitalismo, era se a gente fosse comparar com o que nós estamos passando agora, acontece tudo porque as pessoas querem focar em um capitalismo exacerbado, porque as pessoas querem ganhar muito dinheiro, porque alguns grupos querem fazer alguma coisa, então elas não se incomodam de deixar o povo à míngua, né? Então era uma situação muito parecida. Então a grande luta dele foi contra o fascismo. E o que ele acha, né? O que a gente pode pensar junto sobre o que estava acontecendo lá? Quais as implicações do pensamento dele para a nossa realidade agora atual? Como é que a gente pode trazer o pensamento dele para a nossa atualidade agora? O Benjamin, ele critica principalmente duas escritas da história, que ele critica muito os historiadores, tá? Ele fala que a forma como alguns historiadores escreveram e alguns escrevem ainda hoje deu muito essa oportunidade de acontecer o que aconteceu naquela época e aonde que eu acho que tem um paralelo muito forte com o que está acontecendo agora. Ele ainda, por exemplo, ele trazia, né, dois tipos principais de onde os historiadores pisaram na bola, né, onde que ele paralisa a nossa luta e a nossa resistência contra o fascismo. Aquilo que eu não consigo... Eu lembro que quando a gente estava lá, a gente pensava assim, lá no começo, em 2018, mesmo em 2016, a gente pensava, mas o que eu fiz? O que nós fizemos que não deu certo? Que aconteceu alguma coisa que isso tudo terminou aonde está terminando, né? E uma coisa que eu quero colocar também, que quando eu estou falando aqui de historiador, eu não sou historiadora, eu sou psicóloga. Eu sou uma psicóloga que estuda, que lê sobre filosofia, que lê sobre história, que lê algumas coisas que são importantes, porque eu acho que principalmente dentro da área humana, tem algumas ciências, por isso que no título eu coloquei Psicologia, Ciências e Cidadania, porque eu acho que elas se interceptam, né? Eu acho que acaba que elas fazem elas se misturam um pouco. Então, quando você se interessa por vários campos, por exemplo, quando eu me interesso pela psicologia, acaba que eu vou cair lá na filosofia também, porque alguns pensamentos da filosofia influenciaram muito o pensamento dos psicólogos.
E eu adoraria fazer nesse canal, inclusive, mais para frente, que algum historiador que estiver vendo aqui o nosso programa, seja agora, o nosso programa vai ficar gravado, seja depois, é uma coisa importante a gente dizer que o programa nosso vai ficar gravado, vai ficar lá no canal do Face, vai ficar lá no canal do YouTube, vai ficar no meu canal do YouTube. Então, algum historiador que tem uma página do Walter Benjamin que eu quero colocar esse programa nosso lá também. E, então, um dos objetivos é trazer outras ciências, para que outras ciências acabem que vamos dizer, que a gente faça um diálogo para ver o que está acontecendo. Então, aonde que ele critica a historiografia, inclusive dos marxistas ortodoxos, que teve uma época que ele se interessou pelo marxismo, ele nunca foi de partido político nenhum, mas aonde que é? Eles acreditavam, inclusive os marxistas, eles acreditavam o seguinte, que o progresso viria de qualquer jeito, que o progresso era uma coisa inerente, que aquilo que estava acontecendo naquela hora, dizemos, antes de 39, aquilo ia ser alguma coisa que era desconfortável, mas que não havia nada que a ação humana dependesse da ação humana para aquilo reverter. Era uma coisa que ia passar, que ia acontecer e que ia passar. Então, eles acreditavam que sempre havia um progresso na história, ela sempre tinha isso aí que ela ia acontecer. Lembra aquela história que eu falei assim, o Bolsonaro vai passar, o Bolsonaro não vai ser eleito, o Bolsonaro isso aí, ele tem pouco, ninguém dá bola para ele, então você vai deixando as coisas acontecerem e aquilo vai se tornando uma bola de neve, né? Ô, Catarina, até sobre isso, né? Até nós chegamos a falar um outro dia, o Lauro e eu, numa outra live, não sei se você chegou a assistir, mas, por exemplo, eu acho que também na política, né, o universo político também não assimilou não, hein? Sabe por quê? Porque a gente falava assim, não vai ter Copa, aí teve Copa, não vai ter golpe, teve golpe, não passaram, né? Ele tá aí, né? O Bolsonaro. Mas você sabe, eu não sei se você sabe disso.